Graça e paz aos seminaristas, nós vamos para mais um vídeo-aula do nosso seminário teológico do IBBC. Estamos trabalhando aqui a sexta apostila, a matéria Angelologia. Nós paramos na página 85, o vídeo anterior. Vamos retomar na página de número 86. Estamos tratando da matéria de Angelologia. A lição 5, seus destinos finais. Seus destinos, e aqui nós estamos tratando dos anjos das trevas, dos anjos que se rebelaram contra Deus. Seus destinos será o lago de fogo, conforme Apocalipse 20:10. O mundo pagão acha que os demônios são espíritos maus, são almas dos homens maus já mortos, enquanto outros acham que é uma raça pré-adâmica. A Bíblia nunca afirmou a existência de tal raça. Outros afirmam que é descendência de anjos e mulheres, firmado no relato de Gênesis 1, do 1 ao 4. Porém, esse texto refere-se aos filhos de Sete, que se casaram com as filhas de Caim, visto que eram formosas. Nunca podiam ser anjos, pois os mesmos são desprovidos de órgãos genitais para uma conjunção carnal. Satanás, diabo, demônios e espíritos maus são anjos caídos e não uma raça pré-adâmica. Encerramos a página 86, página 87, nós vamos falar agora de Lúcifer, de Satanás. O assunto Satanás ao campo do espírito ou do espiritual, tirando-nos do campo da matéria, isso torna impossível a investigação ou pesquisa pelos meios e métodos usados nas ciências materiais. O Dr. Jorge Soutal faz a pergunta: existe Satanás? E responde como segue: multidões de eruditos e intelectuais negam sua existência e que ele jamais tenha existido, exceto na imaginação dos antigos e dos iletrados. O que quer dizer que essas pessoas desconhecem a sua presença e o seu poder. Somente através do exame e estudos cuidadosos das Santas Escrituras que devem construir o Tribunal Supremo em todas as questões semelhantes. De conformidade com as Escrituras, existe um ser chamado Diabo ou Satanás, um ser verdadeiro com existência real. No Antigo Testamento, Satanás é referido em 7 livros, a diferentes nomes, sob diferentes nomes. No Novo Testamento, ele é referido por todos os escritores em 19 de seus livros. Estariam todos os autores que escreveram durante um período de 1.600 anos equivocados com a referência à sua existência? Certamente que não. A Bíblia fala em Satanás 30 vezes. Na queda de Satã e na rebelião dos anjos, como nos revela Apocalipse 12, 4, 7, Apocalipse 12, 4 e 7 ao 10. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas no céu. A queda de Lúcifer por causa do orgulho e da rebeldia. E aí nós temos os textos bíblicos que acompanham, que é de obrigatoriedade a todo seminarista buscar o texto na Bíblia. Seu estado original. Parece ser ensinado nas Escrituras que o diabo foi criado perfeito em seus caminhos, como pessoa de grande beleza e brilho, exaltado em posições de honra, que em resultado do orgulho pela sua própria superioridade, ele procurou desviar para si a adoração devida exclusivamente a Deus e que, em consequência desse seu pecado, ele foi rebaixado em sua pessoa, posição e poder, tornando-se o grande adversário de Deus e inimigo do homem. Uma interessante questão diz respeito a Ezequiel 28, do 1 ao 9, tratar-se de uma descrição do estado original de Satanás. 2 personagens estão em foco. Primeiro, o príncipe de Tiro, versículos 1 ao 10. Parece que o príncipe de Tiro se refere primeiramente a Etbaal II, e os versículos acima citados foram cumpridos no cerco de Tiro por Nabucodonosor,
que se prolongou por 13 anos. Parece que o rei de Tiro se refere em parte a um monarca ilustre, parcialmente a um personagem sobrenatural. É geralmente aceito por estudantes bíblicos conservadores que o rei de Tiro deve ser reputado como representante, tipo ou encarnação de Satanás, e que os versículos 11 e 19 são uma descrição do caráter, da posição e da apostasia de Satanás. Encerramos a página 87, página 88. Apesar de que essas palavras tenham sido dirigidas ao rei de Tiro, sem dúvida elas visavam Satanás, o investigador do pecado do rei de Tiro. O rei de Tiro nunca esteve no Éden, nem em qualquer outro homem, desde que Adão foi dali expulso. Também pode-se notar que o Éden referido aqui já existia antes do Éden de Adão, sendo notório por sua beleza mineral, ao passo que o Éden de Adão era notável por sua beleza vegetal, onde Deus criou toda árvore que era bela para os olhos e boa para produzir frutos. Satanás não apenas esteve no Éden, mas esteve ali na qualidade de querubim ungido, o querubim vestido de autoridade, e isso por nomeação divina, te estabeleci, conforme o texto. O versículo 15 não poderia ser aplicado a homem algum e estar ao mesmo tempo em harmonia com o resto das Escrituras, pois desde a queda todos os homens têm sido concebidos em pecado e formados em iniquidade. Criado perfeito em sabedoria e beleza, Ezequiel 28:12. A. Estabelecido no monte como querubim, de guarda, diretor de adoração. B. Impecável em sua conduta. E C. Rebaixado em seu caráter moral e deposto de sua exaltada posição. O versículo 16 fala do pecado de Satanás, o 17 fala da causa do pecado, que foi a vaidade, pois ele se ensoberbeceu devido à sua própria beleza. Lúcifer, a estrela da manhã, não pode ser outro senão Satanás. Essa tremenda passagem marca o começo do pecado no universo. Quando Lúcifer disse, eu subirei, o pecado teve início. Satanás foi criado como anjo de Deus, de exaltada posição e ordem, possuidor de grande beleza e resplendor pessoais, dotado de poder e sabedoria superiores, até que a iniquidade foi achada nele quando procurou tomar posição e as prerrogativas pertencentes a Deus. Sua natureza possui personalidade, conforme demonstrado por pronomes pessoais, por características pessoais, por ações pessoais. Ações só podem ser realizadas por uma pessoa. Seu caráter, sua astúcia, Satanás tem muitos estratagemas sutis a respeito dos quais não devemos ser ignorantes. Suas estratégias, suas ciladas, Satanás é um grande estrategista e usa de muitas ciladas. Efetua tantos engenhos que que nós necessitamos de toda a armadura de Deus para poder resistir-lhe. 3. Seu poder miraculoso. Satanás exibe tal poder com sinais de maravilhas falsas que o identificam como um ser sobre-humano. Seus enganos. O poder de Satanás é tão grande que ilude todos aqueles que não têm amor de verdade. Em personalidade e caráter, Satanás é a materialização e a expressão do mal. 5. Príncipe da potestade do ar. Satanás é dado o título de príncipe da potestade do ar e é considerado como possuidor de um reino que indica sua autoridade e poder em relação às regiões celestes. Príncipe desse mundo. Nas passagens acima, Jesus por 3 vezes se refere a Satanás como príncipe desse sistema satânico. Também o reconheceu como tal na tentação do deserto, onde
Satanás ofereceu todos os reinos do mundo e sua glória, com a condição de que Jesus se prostrasse ou adorasse. Como é que o diabo chegou a ser o príncipe desse mundo, talvez seja impossível dizer positivamente, mas que essa é a realidade não admite dúvida desde que aceitemos o ensino de Jesus Cristo. A qualquer pessoa que estude os princípios orientados na vida comercial, da vida política, da vida social e, sobretudo, das relações internacionais, tornar-se-á evidente que Satanás é senhor da presente ordem das causas. Deus desse século. Satanás é o Deus desse século, o autor nomeado objeto de adoração por parte do mundo. Satanás, ainda que tenha sido deposto da alta posição para a qual foi originalmente nomeado, ainda mantém um lugar de reconhecimento e poder. Encerramos a página 89. Na página 90, a habitação de Satanás. De acordo com as Escrituras, Satanás parece não estar restringido a qualquer lugar particular no universo. Ele tinha acesso à presença de Deus. Antes da morte, a presença de Deus, quando então questionava a sinceridade e retidão dos fiéis. Por outro lado, a Bíblia não declara em nenhum lugar que Satanás tem acesso direto a Deus na nova aliança. Ele habita nas regiões celestes. B. Ele habita nas regiões celestes. C. Ele é ativo na face da terra. Parece que a terra é o campo especial de atividade satânica, rodeia, passeia por ela, procurando a quem possa devorar. Satanás, embora não seja onipresente, tem acesso a vários lugares. Encerramos a página 90, página 91. Sua obra, a mais importante, originou o pecado. A, no universo, e B, na raça humana. Causa de sofrimento. Em última análise, Satanás é a fonte primária de todo sofrimento. Ele também é o responsável imediato de muitos casos específicos de enfermidades e doenças. Causa e morte. Ao que parece, Satanás possuía o direito de usar a tremenda arma da morte mediante permissão especial. É verdade, entretanto, que Jesus Cristo na cruz arrebatou essa arma mortal das mãos de Satanás e com ela conquistou uma vitória gloriosa. Ele cega a mente dos homens. Manter-se incrédulo para com a verdade parece equivaler a um convite especial a Satanás para que ele traga as trevas do erro e da mentira. Ele dissipa a verdade. Satanás é o arquiladrão do universo em relação tanto a Deus quanto ao homem. Produz os obreiros da iniquidade. Satanás semeia o joio no campo de Deus, introduz seus filhos entre os filhos dos homens, tanto no campo do mundo como na igreja visível. Ele opõe-se aos servos de Deus. A. Impede-os. B. Resiste-lhes. E C. Esbofeteia-os. Satanás bofeteia, resiste e impede servos de Deus de todas as maneiras possíveis, mas a graça de Deus é suficiente para proporcionar-nos a vitória. O ministério de Satanás é multiforme. Inclusive em seu escopo, a oposição a Deus e a frustração de seus propósitos, além da opressão, aflição e tentação dos homens. Seu destino será perpetuamente amaldiçoado, será tratado como inimigo derrotado que é, será aprisionado no abismo por 1000 anos. Será solto por pouco tempo após o milênio, será lançado no fogo, no lago de fogo. A carreira de Satanás, desde a sua rebelião, tem sido de constante declínio. Sua descida no ponto em que ele tentou subir, quando ele disse subirei, então começou a descer. Quando começou a exaltar-se, então Deus começou a rebaixá-lo. E esse rebaixamento prosseguirá até que ele seja privado do último vestígio de autoridade e poder e será lançado nas chamas eternas. Satanás está debaixo de maldição perpétua, sua derrota foi decretada na cruz. Encerramos, então,
a página de número 92, vamos para a página 93. Demônios. A Bíblia fala esse vocábulo 38 vezes. Em nosso estudo desse assunto é necessário que examinemos primeiro o sentido do termo demônio. Diabos, no hebraico, o termo é shedim, literalmente demônios. Termos idênticos originais aparecem em Salmos 106:37. Por trás dos deuses e religiões falsas desse mundo estão os poderes espirituais dos demônios. Os demônios podem agir através de seus seguidores, chegando até a operar milagres. O Novo Testamento reconhece a existência desses espíritos malignos e conclama os crentes a batalhar contra eles pelo poder e autoridade de Cristo. A designação usual no grego daimonion, ou espíritos malignos, que é um diminutivo de daimon, que se encontra conforme Mateus 8:31, mas que aparentemente não tem qualquer diferença quanto ao sentido, para indicar um Deus ou poder divino. No Novo Testamento, entretanto, daimon ou daiminion sempre se referem a seres hostis a Deus e aos homens. Beelzebul, ou Beelzebul, com L no final, é o seu príncipe, Marcos 3:22, pelo que os demônios podem ser considerados seus agentes. Essa é a parte mais grave por detrás da acusação que Jesus tinha, demônio. Nos evangelhos existem muitas referências de pessoas possuídas por demônio. O resultado é a grande variedade de efeitos, tais como surdez, epilepsia, recusa de vestir roupas e viver entre os sepulcros. Possessão demoníaca. Definição de possessão demoníaca. É a habitação de um demônio numa pessoa exercendo controle e influência direta sobre ela, com certo prejuízo para as funções mentais e físicas. A possessão demoníaca deve ser distinguida da influência demoníaca contra uma pessoa. Na influência demoníaca, ele opera de fora para dentro, e na possessão, ele opera de dentro para fora. Um dos destaques principais do Evangelho segundo Marcos é o propósito firme de derrotar Satanás e suas hostes demoníacas. Isso é descrito como manietar o valente e roubará a sua casa, libertar os escravos de Satanás. O poder de Jesus sobre Satanás fica claramente demonstrado na expulsão de demônios. 1. O Novo Testamento menciona muitas vezes pessoas sofrendo de opressão ou influência maligna de Satanás devido a um espírito maligno que neles habita. Mencionava também o conflito de Jesus com os demônios. O Evangelho segundo Marcos descreve muitos desses casos. Os demônios são seres espirituais com personalidade e inteligência, como súditos de Satanás, inimigos de Deus e dos seres humanos. São descritivos, malignos e estão sob a autoridade de Satanás. Os demônios são força motriz que está por trás da idolatria, de modo que adorar deuses falsos é o mesmo que adorar demônios. Encerramos a página 93. Página 94, tópico 4. O Novo Testamento mostra que o mundo está alienado de Deus e controlado por Satanás. Os demônios são parte das potestades malignas. O cristão tem que lutar continuamente contra eles. Os demônios podem causar doenças físicas, embora nem todas as enfermidades procedam de espíritos maus. Os demônios podem habitar no corpo dos incrédulos e constantemente o fazem. E falam através das vozes dessas pessoas. Escravizam
tais indivíduos e os induzem à iniquidade, à imoralidade e à destruição. Aqueles que se envolvem com espiritismo e magia, toda sorte de feitiçaria, estão lidando com espíritos malignos, o que facilmente leva à possessão demoníaca. Os espíritos malignos estarão grandemente ativos nos últimos dias desta era na difusão do ocultismo, imoralidade, violência e crueldade atacarão a palavra de Deus e a sã doutrina. O maior surto de autoridade demoníaca ocorrerá através do anticristo e de seus seguidores. Nós paramos então na página de número 94, prosseguimos o próximo vídeo na mesma página com o destino dos demônios. Que Deus abençoe, uma boa aula, façam as recapitulações, leiam os textos bíblicos. Todos os textos bíblicos, a cada afirmativa dessa, você vai encontrar o equivalente sendo respaldado pela Bíblia. Tá bom? Deus abençoe e boa aula.